Pessoal, vamos falar hoje de uma vitória. Finalmente, o aposentado e o trabalhador tiveram uma vitória no Congresso, né? Tinha que ser o Senado Federal. Eu acredito, Caco, que apesar de ser tudo político, o Senado ainda é composto de pessoas mais sensatas do que o Congresso. E se assim não for, contamos com a sensatez dos senadores, que mostraram muita sensatez hoje ao derrubar, por ampla maioria, a mini-reforma trabalhista. Já vamos falar dela. Antes eu queria continuar esclarecendo sobre essa questão que o Caco agora mencionou um detalhe muito importante. Quem são os assessores dos deputados? Olha, gente, para elaborar um projeto de lei, você tem que conhecer da matéria. E eles vivem falando em, por exemplo, só apenas um exemplo, reforma tributária. Como que a pessoa vai elaborar uma lei sobre tributo, sobre imposto, se não sabe a diferença entre imposto estadual, municipal ou federal, se não conhece regras mínimas, básicas da Constituição, se não sabe o que é a regra da contrapartida, que não pode criar um benefício sem ter a fonte de custeio, se não sabe a repartição de tributos entre os estados, se não sabe o que é uma guerra fiscal, a importância da reciprocidade entre os entes da federação, a pessoa não tem a menor noção do que é a lei orçamentária, dotação orçamentária, lei de responsabilidade fiscal, e se põe a criar leis, achando que isso... Ele não está nem preocupado se isso vai melhorar a vida da população, está preocupado se isso vai trazer voto para a próxima eleição. Então, para fazer isso, concordamos que ele deva ser assessorado, no mínimo, por um bom contador, tributarista, ou, mais do que isso, um mestre em direito tributário. Mas, ao invés disso, quem é que ele convida, Caco? O Zezinho da esquina, o Luiz da banca de jornal e o Tião do futebol, né? Aí o Tião do futebol... pelo menos ter uma noção contábil, ser um técnico contábil. Ou como aí o Zezinho da padaria escreve numa folha de papel ao maço, o Luiz da banca de jornal bate o carimbo em cima e o Tião assina. E aí vai para o plenário e é votado. E acaba dando isso que deu na mini-reforma trabalhista. O que é a mini-reforma trabalhista? Olha, é uma medida provisória que tenta reeditar uma parte daquela famigerada carteira verde-amarela que o governo tentou criar no passado. É o contrato de trabalho sem direitos, tá? Eu vou explicar para vocês qual foi a derrota que o governo felizmente sofreu no Senado na quarta-feira. Não foi hoje, foi ontem, quarta-feira, dia 1º, tá? O projeto criava novos programas trabalhistas. Ele era de autoria do ministro Paulo Guedes, não podia ser outra pessoa. Esse sujeito que vai sair bilionário do seu mandato, da sua participação na presidência, já saiu bilionário da participação que teve na Previdência do Chile e agora quis capitalizar a Previdência brasileira, não conseguiu, quer acabar com a vida do trabalhador e do aposentado e vai sair daqui agraciado pelos bancos. A verdade é essa. Paulo Guedes e o secretário de Trabalho e Previdência, o Onyx Lorenzoni, ele faz parte da subsecretaria da Previdência, que é integrante do Ministério da Economia. O governo, antes de sofrer essa derrota, tentou negociar. Ele prometeu enxugar a proposta, extrair do texto da proposta os artigos que alteravam a CLT, a consolidação das leis do trabalho. Mas, mesmo assim, o Senado não caiu nessa falcatrua. Por quê? Se os senadores governistas retirassem esses artigos da proposta e ela fosse aprovada, ela poderia voltar para o Congresso e esses artigos poderiam ser reinseridos. Ia voltar de novo para o Senado. Mas aí só faltava aprovar isso. E a metade da proposta já estava aprovada, já era meio caminho andado. Então, o Senado impôs uma derrota total ao governo. 47 votos a 27, quase o dobro. Toma, Paulo Guedes. O plenário do Senado derrubou esse pacote trabalhista defendidos pelos ministros, cujas medidas já haviam sido aprovadas na Câmara. Vale lembrar que o clima político na Câmara de Deputados é favorável ao governo. Ao que parece, já não é no Senado. Felizmente, Caco, eu estou com esperança.
que aquele PL 3819, né, o 3814, o Bira e você que vive me corrigindo, 3814, 3815, que... 3914. Perdão, 3914, que obriga o trabalhador a pagar pela perícia na Justiça Federal, eu tenho esperança que ele caia no Senado. Senhores senadores, se os senhores têm alguma lealdade ao voto que lhes foi outorgado, derrubem também esse projeto. Mostrem para o governo que os senhores estão aí pelo Brasil, para o Brasil e com o Brasil, não com o governo. O governo não é uma entidade separada, ela representa, o governo, ele atua em nome do povo, pelo povo e para o povo, como muito bem disse a frase histórica de Martin Luther King. A versão que tinha sido aprovada pela Câmara foi conhecida como mini-reforma trabalhista, porque modificava a CLT e criava 3 novos modelos de contrato de trabalho, obviamente com menos direitos trabalhistas. Alguém aí já viu um projeto de lei com mais direitos trabalhistas? Eu não vejo isso há 20 anos. Bom, o Onyx prometia gerar 3 milhões de novos empregos, tá? Mas o problema é que ele já tinha avisado que nem todos esses novos empregos seriam contabilizados como formais. Ele deve achar que todo mundo é trouxa, né? Quando veio a reforma trabalhista em 2017, prometeram milhões de novos empregos, não ocorreu, só teve desemprego. Quando veio a reforma da Previdência, prometeram a mesma coisa. E adivinha? Só teve desemprego. Agora o Onyx tentou lançar dá uma de João sem braço, né? Vai ter 3 milhões de novos empregos, mas nem todos eles serão formais. Gente, isso existe a todo dia. Isso se chama bico, tá? O brasileiro faz bico para sobreviver. Aí o Onyx ia dizer que haviam 3 milhões de novos trabalhadores fazendo bico e era por causa dele. Mentira. Essa nova reforma só ia criar contratos precários, reduzir, extinguir direitos trabalhistas, menos dinheiro no bolso do trabalhador, menos consumo, e o que sai prejudicado? O Brasil inteiro, a economia. Emprego, de forma alguma, menos empregos. O senador Moura retirou dessa MP alguns trechos polêmicos que alteravam a CLT, como aquele artigo que estendia o critério da dupla visita, que era uma flexibilização da fiscalização trabalhista. Dupla visita quer dizer, o fiscal visita a empresa, mas não pode multar. A primeira ele vai para advertir e depois é que ele multa. Então vamos supor que o fiscal encontrasse trabalho análogo à escravidão. Se ele encontrasse numa fazenda meia dúzia de estrangeiros ou indígenas exercendo trabalho forçado ou impedidos de sair da fazenda porque deviam dinheiro na mercearia, no mercadinho do sítio, ele não poderia multar, ele não poderia fazer nada, ele poderia apenas advertir. Imagine como é patética, ridícula essa situação. O fiscal do trabalho encontra sujeitos em trabalho degradante, em situação análoga à escravidão, e não pode fazer nada. Ele vai advertir, olha, o senhor, que é dono da fazenda, o senhor está com trabalhadores escravos, hein? Não quero ver isso de novo. Aí na segunda visita, alguém acha que ia ser multado? Coisa nenhuma. O critério da dupla visita é uma chance do empresário que está violando a lei corrigir o erro e não ser punido. Para depois, mais para frente, quando a fiscalização cair em tempo de recessão econômica, ele poder voltar a adotar as mesmas práticas. Por quê? Se ele não é multado uma vez, a segunda autuação não gera uma multa maior. Ele vai ser multado na segunda ocasião pela primeira vez. A multa é pequenininha, não pesa no bolso, não dói no bolso. Tá? É como eu disse, essa medida impõe que a empresa só poderia ser autuada na segunda vez. O Onyx chamou a primeira autuação de orientação. Orientação, coisa nenhuma. É para avisar o empresário, se liga que você vai acabar sendo multado. É a mesma coisa que avisar o ladrão para sair da casa porque a polícia está chegando. O relator também tinha excluído do texto um artigo que acabava com a jornada máxima de 6 horas para trabalhadores em minas de subsolo. Gente, vocês sabem o que é o trabalhador em mina de subsolo? É aquele trabalhador que utiliza pá e picareta para quebrar a parede da mina de carvão e obter o coal, aquele
carvão utilizado na calefação e na indústria termoelétrica. O pó de carvão contém sílica livre, que provoca silicose pulmonar. O excesso de cobalto e de carbono provocam câncer pulmonar. Então, tive que chupar uma balinha, porque só de falar de pó de carvão já me arde a garganta. O pó de carvão mata. Experimenta o trabalhador, fica 15 anos numa mina de carvão. A aposentadoria especial do minerador, aliás, é em 15 anos. Para muita gente é 25 anos. Para o mergulhador de profundidade é 20. Mas para o minerador de subsolo é 15 anos. Se ele estiver vivo depois de 15 anos trabalhando na mina de carvão, ele tem direito a se aposentar. Agora, com a reforma trabalhista, ele tem que esperar os 56 anos de idade. Conseguiram, de vez, acabar com a vida do minerador de carvão. Aí veio o Onyx, como se esse pobre sujeito já não precisasse se prejudicar mais ainda, como se ele já não estivesse com a saúde debilitada, o ministro sugeriu que a categoria dos mineradores de subsolo poderiam exercer jornadas de até 12 horas. Imagine! Mas o sujeito não consegue ficar 12 horas numa mina de carvão. Ele sai morto de lá de dentro em uma semana de trabalho. Bom, felizmente o Senado está atento a esses absurdos. Mais um item derrubado pelo senador é aquele que permitia a redução do adicional de horas extras para determinadas atividades, como professores e jornalistas. Olha aí, Caco, seus colegas jornalistas e os professores, sim, aquela categoria que deveria ser reverenciada, cultuada, admirada, respeitada, que é sinônimo de mestre no exterior, que é um sinônimo de mentor, de paradigmas da sociedade. Na Europa, um professor recebe o mesmo que um chefe de empresa, que um CEO, um executivo, porque eles são respeitados lá. Aqui no Brasil, parece que não gostam do professor. Vai ver que é porque ele ensina a verdade para o aluno. Ele ensina o povo a ler e escrever. Ele ensina o povo a entender essas falcatruas que o Congresso faz. Então odeiam o professor. Por isso que o professor só apanha aqui. Pois bem, jornalistas e professores teriam adicional de hora extra inferior. Na Constituição, diz que o adicional de hora extra é no mínimo 50%. E o governo, muito inteligente, tentou alterar a Constituição por medida provisória. Gente, isso está indo longe demais. Aquele desabafo do Bira, no programa anterior, não foi à toa. É porque isso está indo longe demais. Agora estão tentando suprimir direitos constitucionais trabalhistas por medida provisória, por uma canetada do presidente. Felizmente, o Senado, atento, rejeitou integralmente essa medida provisória, essa lei, né? Já estava se transformando em lei.